Roberto de Andrade vai entregar uma camisa ao lado do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Obrigado, presidente Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol Roberto de Andrade, e vamos começar em alguns instantes a entrevista coletiva. Seja uma relação tranquila. Esperemos, não é? É o que nós esperamos. Começa sempre tranquilo. Quando se ganha, é sempre tranquilo. O problema é quando não se ganha. Vamos lá então. Vitor, bom dia. Flávio Bom Ortega, ESPN. Prazer, seja bem-vindo. Boa sorte a você, a toda a sua comissão. Eu queria iniciar essa entrevista perguntando um pouco sobre o que você entende como tática, como estratégia de jogo, como futebol, com o que você já viu e que tem em mãos. Eu acho que isso é muito importante, né? Tentar mesclar o que você entende como o ideal, mas com o que você tem para trabalhar de material humano. Claro. E muito se fala da parte física desse time e, principalmente, jogadores que com a bola no pé têm muita qualidade, controle de jogo, que é o que você gosta, mas a intensidade. Então, como é casar tudo isso com esse material humano que você tem em mãos? Obrigado. Grande questão. Essa questão é muito boa. Essa é a minha praia. Isso é falar de futebol, falar do jogo, e essa, de facto, é a minha praia. Para mim de ser treinador evidentemente, eu tenho as minhas ideias. Evidentemente, ao longo da minha carreira fui projetando uma metodologia de treino, fui projetando um modelo de jogo, ou seja, aquele jogo que eu gosto de ver jogado. Mas ser treinador é muito mais do que isso. Ser treinador é chegar, avaliar bem o que temos e depois, então, procurar colocar os jogadores confortáveis no seu jogo. Ou seja, eu venho para organizar, ou o meu staff, mais o staff que já cá estava, com o Fernando, com o Lázaro, que nos vai ajudar muito, de certeza. O que nós pretendemos é criar um jogo que coloque os jogadores confortáveis nesse jogo e que vá de acordo com as características deles. Portanto, é chegar e é quase como organizar o jogo deles, não é? Organizar as qualidades que tenho ao meu dispor, e foi isso, depois de uma avaliação, continuamos a avaliar, e é isso que vamos fazer, é tentar encontrar um equilíbrio entre esta qualidade técnica que de facto existe no plantel e a capacidade física da equipa também. Jogar um jogo que nos permita termos mais bola, sermos dominantes com bola, exacerbar esse momento no treino, muita posse de bola, e depois, para evitarmos correr muitos metros para trás, temos que ser muito agressivos no momento da perda de bola. Portanto, esses são dois momentos do jogo em que, para evitar que esta equipa ande a fazer quilómetros e quilómetros correndo para trás e depois correndo para a frente. Portanto, esses são dois pontos fundamentais do nosso jogo e que iremos trabalhar sobre eles. Okay? Vitor, aqui à sua esquerda, Marco Belo da Rádio Transamérica, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiro falar que depois que a gente procurou uns vídeos sobre você e achou aquela tua briga lá com o tradutor árabe, a gente ficou meio com medo do que aconteceria nas coletivas. Mas tomara que aqui não aconteça. Sim, tô brincando. Quando os times brasileiros começaram a procurar técnicos estrangeiros, e principalmente portugueses, houve, eu não sei se você ficou sabendo, até uma certa rixa. Pô, os treinadores brasileiros não
não são bons, não valem mais, está chegando um monte de português aqui, daí o Abel teve sucesso, o Jorge teve sucesso, agora o Paulo está no Flamengo. Por que você acha que os times brasileiros estão procurando treinadores de fora? E se você acha que existe mesmo essa diferença entre brasileiros e estrangeiros? Obrigado. Para mim, eu sempre tive já tivemos muitos treinadores brasileiros em Portugal, não é? Umas décadas atrás. Eu tenho por princípio que competência não tem nacionalidade, não tem idade, porque eu conheço treinadores mais experientes, mais velhos, com muita qualidade. Eu conheço treinadores mais jovens com muita qualidade. Não tem cor, não tem, portanto, a competência ou se tem ou não se tem. Portanto, e para mim, a vinda de treinadores estrangeiros, eu, se fosse treinador brasileiro, encararia de uma forma como uma oportunidade de perceber coisas novas, se eventualmente trouxermos coisas novas, a possibilidade de eu vir para aqui, para mim é um desafio no sentido de eu perceber também a realidade no Brasil, de aprender com os treinadores brasileiros. Eu próprio tenho a certeza que vou transmitir alguma coisa, vou trazer alguma coisa nova, porque acredito no nosso trabalho, que vou trazer alguma coisa nova também, algum upgrade aqui ao futebol brasileiro. E, portanto, para mim é muito mais uma oportunidade. Se eu fosse treinador brasileiro, para mim seria uma oportunidade de ver trabalhar treinadores de outros países. E para nós também é uma oportunidade, porque é uma experiência de jogar 3 em 3 dias, uma densidade competitiva muito grande, com jogadores de grande qualidade. Eu ontem, por exemplo, já me diverti no treino, ou seja, porque nós treinadores, o modelo que construímos, por isso é que se diz que nós vamos modelando o nosso jogo. O que é que isto quer dizer? Ir modelando o jogo nós temos ideias que começamos a trabalhá-las, no treino começamos a estimular determinados comportamentos, mas os jogadores, a qualidade dos jogadores muitas vezes acrescentam, por isso é que vamos modelando em função da resposta dos jogadores. Vamos imaginar que eu coloco uma posse de bola aqui e a posse de bola tem uma qualidade, porquê? Porque a qualidade técnica é alta. E isso diverte-me, não é? Isso como treinador diverte-me e é a possibilidade de eu também evoluir como treinador. Ou seja, porque eles acrescentam, quem tem qualidade, os jogadores de qualidade acrescentam às nossas ideias. Já trabalhei em outros países que acontecia ao contrário. Ou seja, por isso é que se diz que vamos modelando o nosso jogo. Ou seja, em outros países eu chegava com a mesma posse de bola, com o mesmo exercício, mas a qualidade dos jogadores era mais baixa, quer dizer que o resultado do exercício era diferente. Então nós, o que é que fazemos? Ir modelando é diminuir a dificuldade ou ir aumentando a dificuldade. Portanto, quem me vai dizer se o Corinthians vai jogar um jogo de grande nível são os jogadores. Agora, nós vamos estimular esse jogo, nós vamos tentar estimular um jogo de qualidade, que é o jogo que eu gosto de ver jogar. Agora vamos ver a resposta deles. Agora, sendo que ontem já me diverti um bocadinho, porque há de facto qualidade. Agora é uma questão de ajustar a qualidade. Esses índices físicos também são importantes. Procurar um jogo que não nos desgaste muito do ponto de vista físico, não é? Porque temos jogadores experientes e temos que ir à procura desse jogo. Ok? Obrigado, eu. Vitor, bom dia. Bom dia. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Boa sorte na nova empreitada. Obrigado. Falando de futebol, eu queria te ouvir sobre os jogadores. Quem desse elenco você já conhecia? Quem você está ainda tendo que dar uma pesquisada? Certamente você começou a estudar o elenco, mas eu acredito que aqui tem tanta estrela que alguns você já
devia conhecer. Queria saber, para a gente ter uma noção até de quanto tempo você vai precisar para toda essa adaptação, de conhecer o elenco, as características. Então, queria que você passasse que tipo de conhecimento você tem já do elenco do Corinthians. E queria te perguntar sobre o tempo de contrato. Surpreendeu muita gente. 9 meses, né? Mais ou menos isso. O tempo da criança nascer. Exatamente, dá para fazer bastante coisa, né? E queria que você falasse, então, sobre seus planos, por que 9 meses? A gente esperava mais. Queria que você também tocasse nesse assunto. Obrigado. Relativamente aos jogadores, é assim, uma coisa, também como treinador, a minha experiência, uma coisa são os jogadores, nós conhecemos os jogadores, eu conheço muito bem alguns jogadores, porque já os defrontei várias vezes na China, eu tive 3 anos na China. Tive 3 anos na China, mas devo dizer que renovei sempre o contrato ano a ano. E podia ter feito 4 ou 5 anos de contrato, mas fui sempre renovando de ano a ano. E já vou explicar porque é isto. Relativamente aos jogadores, é assim, alguns jogadores já conheço de facto, de ver jogar, de defrontar jogadores de qualidade. Muitos deles conheço de os ver jogar pela televisão, mas eu já tive muitas experiências engraçadas no futebol, que nós temos uma ideia sobre determinado jogador e depois, quando começamos a trabalhar com ele, o jogador manifesta coisas que, para o nosso jogo, para aquele jogo que nós queremos jogar, manifesta coisas que eu nunca tinha visto, que eu nunca vi fazer noutras ocasiões. Portanto, esta fase é uma fase de avaliação para mim, uma fase de avaliação. Apesar de eu conhecer as características de muitos deles, o importante é eu perceber, para o jogo que nós nos propomos fazer, o jogo é feito sempre de intenções, não é? Um treinador tem que chegar com determinado tipo de intenções depois de fazer a avaliação dos jogadores que têm à sua disposição. Agora, muitas vezes os jogadores surpreendem-nos pela positiva e outros surpreendem-nos pela negativa. Portanto, nesta fase eu estou numa fase de avaliação. Quando nós temos já uma certa experiência, não necessitamos de muito tempo para fazer essa avaliação. Portanto, eu considero que já tenho alguma, portanto, já sou treinador há muitos anos, já treinei muitos níveis diferentes, já treinei jogadores de topo, já treinei jogadores de menor qualidade, mas sempre no sentido de os fazer, de tirar o máximo proveito dos jogadores. Portanto, é esse o nosso objetivo, e será esse o nosso objetivo sempre no Corinthians. Agora não consigo determinar se daqui a um mês já vamos ver o Corinthians com a identidade que eu pretendo. Isso eu não consigo precisar do tempo, porque depende da resposta deles. O contrato, eu vou-vos explicar porque é que só faço. Eu, quando saí do Porto, fui para a Arábia Saudita. Portanto, na altura, eu tenho tomado algumas decisões na minha vida que são muito intuitivas, não é? Intuitivas, emocionais. Para me convencerem é preciso apelarem um bocadinho ao meu sentimento, àquilo que eu estou a sentir no momento. E eu fui para a Arábia Saudita com 2 anos de contrato e no final do primeiro ano quis vir embora. E paguei uma multa de 1 ano de contrato. Portanto, nunca mais voltei a fazer contratos de duração, porque eu preciso de chegar ao final da época e perceber se estou feliz, se o clube está feliz comigo, e então se estivermos ambos satisfeitos com o trabalho que estamos a desempenhar juntos, se houver de facto essa sintonia, não há problema nenhum e renova-se o contrato. Se não me sentir feliz, se o clube não se sentir feliz comigo, vamos amigos e vamos cada um. Por isso é que eu não quero estar num clube contrariado, nem quero que o clube fique comigo contrariado. Portanto, é essa a razão. Ok? Vitor, tudo bem? Boa tarde. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Duas questões, por favor. A primeira é sobre a adaptação sua e do seu staff. O que você acha que vai ter mais facilidade
e mais dificuldade. Clima, a cidade é uma cidade que tem uma população maior do que Portugal toda, os adversários, os estádios, as viagens, o calendário, o que você acha que vai estar mais tranquilo e a maior dificuldade? E o segundo, quando você olhar para trás, qual o legado que você quer deixar aqui nessa sua passagem do Corinthians? Dentro de campo, fora de campo, olhando para trás, fala assim, ó, eu deixei essa semente, ela foi plantada e eu estou muito feliz com isso. Quase que já deu a resposta. Quase que já deu a resposta a essa segunda pergunta. Bom, se eu me esquecer da segunda pergunta, agradeço que me volte a perguntar, porque a primeira foi relativamente à adaptação. Pronto, é assim, eu também tenho estado. Xangai tem 25 milhões de habitantes, Istambul tem 20 milhões de habitantes, creio eu, à volta disso. Portanto, cidades grandes, fundamentalmente, mais do que a cidade, é nos adaptarmos à cultura. A cultura, eu acredito que é mais fácil adaptar-me no Brasil do que adaptar-me na China, portanto acredito que seja mais fácil, não é? porque culturalmente temos muitas coisas em comum. A língua também é fácil nos entendermos, não é? Aqui para mim a grande adaptação, a grande dificuldade será o clima, que é de facto, porque em termos de intensidade de jogo, nós podemos, eu gosto de um jogo intenso, mas intenso de qualidade, não é? Porque num jogo nós podemos estar aqui a confundir quando falamos em intensidade de jogo, podemos estar a confundir intensidade com qualidade. E quando nós podemos ter um jogo muito intenso sem qualidade nenhuma, e podemos ter um jogo intenso com qualidade. Portanto, o que eu pretendo em termos de treino é um jogo intenso com qualidade. E acredito que o clima, o calor, que afeta um bocadinho essa intensidade. Mas estão, de certeza, mais habituados do que eu ao calor. Portanto, e nós vamos treinar com calor, portanto, a adaptação vai ser com calor. A grande dificuldade será, de facto, as grandes viagens. Será de facto a densidade competitiva, porque são muitos jogos consecutivos, o ter que reformular a minha metodologia de treino no sentido de trabalhar, mas sem carga, porque muitas vezes vou ter que trabalhar sem carga, vou ter que trabalhar os aspectos táticos e estratégicos, mas sem carga, porque os jogadores estão a recuperar de um jogo para o outro, e esse foi o desafio, e esse é o desafio que me... Os desafios a mim estimulam-me. Eu não sou de ter medo. Eu gosto. Quando me sinto desafiado, normalmente é por aí que eu vou. Portanto, e é no sentido dessa aprendizagem. Essa aprendizagem também, essa adaptação a um campeonato diferente. O que é que eu gostaria de deixar? Não gostaria de deixar para já títulos, não é? Gostaria porque para além da qualidade de jogo, é importante ganhar. Eu gosto de ganhar com qualidade de jogo, mas ganhar é fundamental. E num clube desta dimensão, com uma torcida enorme, né, com uma massa enorme de adeptos, é importante lutar, competir por títulos. O que eu posso prometer é trabalho, muito trabalho. Não posso prometer os títulos, mas posso prometer muito trabalho no sentido de ir em busca dos títulos. E é por aí.